A tempestade descia a costa como um escândalo sussurrado, repentino e implacável. Em Dorsey Court, uma propriedade extensa aninhada nos limites de Hampshire, relâmpagos cortavam o céu acima de seus telhados de duas águas, e as janelas francesas tremiam com o vento. Mas dentro da sala de estar, tudo era elegância e teatro. Uma cortina de veludo cintilava à luz de velas, o ato final de uma festa promovida em nome da caridade, mas lembrada para sempre por sua nota final. Mesdames et messieurs, gritou o mestre de cerimônias, Vincent Levin, um pequeno aristocrata com talento teatral e cabelos loiros ralos, penteados imponentemente para o lado. Preparem-se para um desaparecimento. Ele gesticulou em direção à cortina vermelho escura estendida sobre o palco, no fundo da sala. Os convidados reunidos, aristocratas, patronos das artes, jornalistas e alguns curiosos, aplaudiram educadamente. Os relâmpagos estalaram novamente. A moça que atravessou a cortina não era uma assistente de mágico comum. Colette Marcial, de 22 anos, era uma aspirante à atriz de teatro francesa, de charme curioso e reserva fria. Vestida com um elegante vestido verde esmeralda que se ajustava à sua figura como névoa em um pântano, ela se movia com a serena segurança de alguém que tinha algo a provar, mas nunca em voz alta. Naquela noite, ela fora convidada por sua patrona, Lady Tora Dorsey, uma viúva com gosto por talentos exóticos e travessuras filantrópicas. Colette deu um leve sorriso enquanto a plateia a observava entrar no recinto acortinado. Ela fez uma pequena reverência. A música tocou, uma valsa delicada vinda de um gramofone solitário. Um momento se passou. Então Vincent Levin bateu palmas 2 vezes. A cortina tremeu. Então caiu aberta. E Colette Marceau SFOI. Por 2 segundos inteiros, os convidados riram. Depois, mais 1 segundo se passou. E o silêncio caiu. Uma mulher perto da frente deu uma risada suave e desconfortável. E aí? Muito esperto, Vincent. Mas as mãos de Vincent Levin caíram ao lado do corpo. Seu rosto estava pálido. Ele se virou para a entrada lateral por onde Colette deveria sair. Ninguém veio. Mais 2 minutos se passaram. Então 5. Convidados murmuraram. Vários se levantaram. Vincent desapareceu nos bastidores, chamando-a pelo nome. Colette? Allons, petite. O efeito foi alcançado. Começou uma busca, a princípio despreocupada, com risadas e bebidas na mão. Então Vincent retornou, sem fôlego e pálido. Ela não está lá. As portas foram revistadas. Os funcionários da propriedade interrogaram. Mas não havia sinal de Colette Marcial. Ela havia atravessado a cortina e desaparecido. 2 dias depois, Hercule Poirot estava no caminho de Cascalho em frente a Dorsey Court, ajustando as luvas com precisão deliberada. O vento ainda cheirava levemente a chuva. Um guarda o conduziu escada acima, onde Lady Tora Dorsey esperava em um vestido de seda levemente amassado, a imagem do pânico aristocrático com uma piteira de prata agarrada como um cetro. Não confio na polícia, anunciou ela quando Poirot entrou. Estão farejando as coisas dela como porcos-trufa, presumindo que a pobre garota simplesmente fugiu. Ou pior, insinuando que ela planejou isso para criar escândalo. Poirot fez uma leve reverência. Madame Senhorita Marcial desapareceu na frente de nada menos que 40 pessoas. Não creio que porcos, ou ilusões, sejam suficientes para explicar isso. Ela ergueu uma sobrancelha. Você acha que ela foi levada? Acho, disse ele gentilmente, que algo perverso aconteceu sob o teatro do deleite. E a perversidade, madame, nunca está longe quando a admiração é distribuída de forma desigual. Lady Tora franziu a testa, mas o conduziu até a sala de estar, onde a cortina ainda estava pendurada como uma lembrança ferida. Nós revistamos, disse ela. Atrás dele não há nada além do corredor de serviço, um armário de vassouras e uma antiga escada de serviço, há muito tempo desativada. Poirot não respondeu a princípio. Aproximou-se da cortina, passando os dedos pelo tecido.
Espiou por trás dela e depois se virou para observar a sala. 40 convidados, sentados em semicírculos, todos assistindo à mesma apresentação. E, no entanto, nenhum deles a vira escapar. Curioso. Posso ver a lista de convidados? Perguntou Poirot. Lady Thora entregou. Não faltarão motivos, murmurou. Chumes, dívidas, a fecal indesejada. Colette era linda e inteligente. Isso ofende mais pessoas do que você imagina. Os olhos de Poirot percorreram os nomes. E Vincent Levin, apresentador dramático e mágico amador, Lydia Argreaves, uma colunista social de língua afiada, Julian Vane, um retratista cujos olhos viam demais, Daphne Roque, sobrinha de Lady Thora, tímida e sempre na sombra de Colette, Gilles Argreaves, marido de Lydia e suposto admirador de Colette, Padre Villette, o velho padre da família com olhos estranhamente protetores, Nora Page, uma poetisa com dívidas e temperamento ruim, e outros. Poirot fechou a lista. Diga-me, madame. Mademoiselle Marcial estava feliz por estar aqui. Lady Thora Exelu Fumica. Ela estava em conflito. Disse uma vez que os ingleses aplaudiam com muita facilidade e pediam pouco. Mas ela adorava o palco. E precisava do apoio. Então, ela sorria, mesmo quando seu orgulho não. No andar de cima, no quarto de hóspedes, Poirot examinou os pertences de Colette. Um lenço de seda deixado dobrado sobre a cômoda. Um caderno de monólogos teatrais, com uma página arrancada. Um envelope, fechado, endereçado com caligrafia precisa para Colette, para ser lido sozinho. Ele guardou a carta no casaco. Ao descer a escada, viu uma criada cochichando com um dos guardas. Poirot fez uma pausa e levantou um dedo. Posso perguntar, mademoiselle, disse ele gentilmente, a senhora viu algo em comum na noite da apresentação? A criada, jovem e sardenta, hesitou. Então, olhando ao redor, sussurrou, ela estava chorando. Antes da apresentação. Me mandaram com a fantasia dela e... Ela pareceu assustada. Disse algo sobre a cortina esconder as coisas por muito tempo. Então me fez jurar que não contaria. A expressão de Poirot se contraiu. E agora você tem. Ela olhou para baixo. Ela continua desaparecida. Poirot assentiu. Bom, esse é o começo da verdade. Mais tarde naquela noite, Poirot estava diante da cortina de veludo mais uma vez. Suas mãos estavam cruzadas atrás das costas. O quarto estava vazio. Ele falava baixinho consigo mesmo. Ela não correu. Ela não desapareceu. Hilarializada ponto e como em todas as performances, o truque está no que não nos é mostrado. Lá fora, um galho estalava ao vento. E a cortina intocada estremeceu mais uma vez. A manhã seguinte chegou envolta em neblina, os jardins de Dorset Court velados por uma névoa fina e suave. Hercule Poirot sorvia uma xícara precisa de chocolate quente na sala de estar, enquanto contemplava pela janela as treliças de rosas ao longe, turvas e fantasmagóricas. Em algum lugar sob a calma das sebes e dos gramados aparados, acreditava ele, residia a verdade sobre o desaparecimento de Colette Marcial. Mas, como todas as verdades, ela preferia se disfarçar. Alguém bateu à porta, suave, mas expectante. O mordomo, Hobson, anunciou com leve desconforto que vários convidados da noite da apresentação estavam reunidos na sala de estar novamente, a pedido de Lady Thora. Poirot levantou-se sem pressa, espanando um cisco da lapela. Era hora de começar. Ele entrou e encontrou uma atmosfera não muito diferente de um teatro antes do abrir das cortinas. Lydia Argreaves, frágil como sempre, estava sentada com o marido Gilles ao lado, um braço sobre o encosto do divã com uma naturalidade experiente. Julian Vane recostou-se no assento da janela, com o bloco de desenho no colo, embora nenhum lápis se movesse. O padre Villette, com as mãos entrelaçadas como se estivesse em oração silenciosa, ergueu os olhos apenas uma vez. Nora Page, em meio à desordem, acendeu um cigarro apesar do olhar desaprovador de Lady Thora. E Daphne Roque, meio afundada em uma poltrona de brocado,
Observava Poirot como se temesse que ele a pronunciasse em voz alta antes que ela pudesse se explicar. Vincent Levin, notavelmente, estava ausente. Pedi ao Monsieur Poirot que falasse com cada um de nós, disse Lady Thora, com a voz fria, para que possamos resolver este escândalo absurdo com o decoro apropriado à Dorset Court. Espero que ninguém se oponha. Ouviu-se um murmúrio de concordância, em parte genuíno. Poirot deu um sorriso gentil. Mas é claro, disse ele. Não é suspeita que carrego comigo, é apenas curiosidade. E, se me permite a indulgência, um profundo respeito pelas inconsistências humanas. Ele começou com Gilles Argriaves. O homem ofereceu um aperto de mão firme demais e sorriu rápido demais. Colette era charmosa, admitiu Gilles. Mas era difícil conversar com ela. Não tímida, apenas reservada. Parecia sempre medir o valor do que você dizia. Poirot inclinou a cabeça. Você falou com ela na noite do desaparecimento? Algumas palavras depois do jantar. Ela parecia agitada, embora eu não tenha insistido. Minha esposa achou que era nervosismo, medo de palco. Lydia arqueou uma sobrancelha. Eu disse a ela para não usar verde. Ficava despistada. Ela disse que usava para dar sorte. O olhar de Poirot se aguçou. Ela disse isso diretamente a você? Claro. Embora ela não tenha falado muito comigo naquela noite. Acho que ficou irritada com as alterações de última hora feitas por Vincent na rotina. Disse que não era um acessório para ser reorganizado. Ela disse isso com raiva. Não, disse Lydia, após uma pausa. Calma. Isso piorou as coisas. Poirot dirigiu-se a Julian Vane, cujo caderno de esboços ele olhou, mas não comentou. Um único rosto ali recortado em carvão. O de Colette, olhos arregalados, lábios ilegíveis. Ela era assim, murmurou Julia. Um rosto que você não conseguia terminar de desenhar. Ou muito triste ou muito composto. Ela guardava algo interno. Isso a tornava um sujeito ruim, na verdade. Você já fez um esboço dela antes? Só uma vez corretamente. Ela se recusou a sentar novamente. Disse que não queria ser capturado. Ele desviou o olhar. Palavra estranha, não é? Nora Page deu uma risadinha do canto. Não se você a conhecesse. Ela sempre falava como se estivessem tentando encurralá-la. Era por isso que ela odiava este lugar. Dizia que era um mausoléu com champanhe. Poirot virou-se para ela. Ela alguma vez disse que se sentia ameaçada? Não diretamente. Mas ela evitou Vincent na semana passada. Parou de ir aos ensaios. Disse que a ilusão não era mais dela. O padre Villette pigarreou. Colette veio até mim uma vez, na noite anterior ao evento. Ela não pediu orações. Apenas silêncio. Ela disse que talvez precisasse. Poirot franziu a testa. Quer dizer, que ela esperava alguma coisa. Acho que ela tinha medo. Mas não era a morte, Sr. Poirot. Era ser mal interpretada. Ela tinha medo de desaparecer e ser mal interpretado. Poirot absorveu isso em silêncio. Então, finalmente, virou-se para Daphne Roque, que não dissera uma palavra desde que ele entrará. Mademoiselle, disse ele gentilmente. A senhora era a mais próxima da Colette em idade. Também falou com ela naquela noite? Daphne hesitou. Só brevemente. Ela disse que não tinha certeza se conseguiria prosseguir. Que algo havia mudado. Que a cortina agora era mais do que apenas tecido. Mais do que tecido, repetiu Poirot. O que você acha que ela quis dizer? A voz de Daphne tremeu. Que alguém colocou algo atrás dela. Isso chamou a atenção da sala. Ela não disse o quê. Ela não tinha tempo. Vincent ligou para ela naquele momento. Ele estava gritando, dizendo que o gramofone tinha sido extraviado e que a música precisava de ajustes. Poirot franziu a testa. Mas ela foi mesmo assim. Sim. Ela olhou diretamente para mim e disse: se eu desaparecer, diga a eles que não pulei.
Um silêncio se instalou como poeira. Poirot assentiu levemente. Merci. Ele saiu da sala logo depois, desculpando-se educadamente. Retornou ao nicho com cortinas e parou novamente diante do palco. O tecido farfalhou levemente, embora as janelas estivessem fechadas. Os olhos de Poirot seguiram a borda do rodapé, seus dedos percorrendo a moldura. Então, com foco repentino, ele se ajoelhou. Ali, aninhada na junção da cortina com a parede, havia uma leve mancha. Avermelhada. Não sangue, mas ruge. Batom, talvez. Ou a marca de uma bochecha muito empoada pressionada às pressas. Ao lado, algo ainda mais tênue. Um arranhão na madeira. Uma cunha de metal? Uma dobradiça? Poirot levantou-se, enxugando a manga. Depois, foi até o canto onde a escada de serviço estava trancada atrás de um painel de carvalho. Ele pressionou o painel. Nada se moveu. Então ele sorriu. Não, você não abre à força, não é? Murmurou. Você abre por performance. De volta ao seu quarto, ele desdobrou o envelope que pegara da mesa de Colette. Dentro, havia uma única folha com uma letra firme e angular. Se perguntarem, diga que eu sabia. Nunca foi para ser uma ilusão, mas uma mensagem. Olhe por baixo da moldura, não atrás dela. Alguém virá procurar. Confio que só um entenderá. Não estava assinado. Mas Poirot não precisou de assinatura. Dobrou a carta, guardou-a no bolso interno e voltou para o andar de baixo. A chuva havia começado novamente. Desta vez, ele bateu nas janelas como se fossem pontas de dedos. Uma segunda apresentação estava chegando. E Poirot dirigiria. A manhã se transformou em uma tarde pálida e inquieta. A neblina se dissipara apenas ligeiramente, revelando toda a extensão do terreno sob uma luz cinzenta e pálida. Hercule Poirot caminhava sozinho pelo gramado ao sul, com o bilhete de Colette ainda dobrado e impecável no bolso do peito. Ele ainda não entendia tudo, mas uma frase persistia em sua mente com silenciosa insistência. Olhe abaixo da moldura, não atrás dela. A linguagem era teatral, mas Colette era uma criatura do palco, treinada em metáforas e implicações complexas. Ela não confiara nas pessoas ao seu redor. Isso era certo. Mas confiara em Poirot? O bilhete sugeria que ela acreditava que alguém entenderia. E se ela havia escondido algo, se havia construído não uma fuga, mas uma mensagem, então essa mensagem, como a melhor ilusão, devia estar escondida à vista de todos. Ele retornou à sala de estar, agora livre de convidados. A cortina ainda pendia, mole e sem solução. Os olhos de Poirot percorreram a borda do palco, não mais para trás, mas abaixo. Ao longo da estrutura, da base, das costuras onde o espetáculo se encontrava com a estrutura. Ajoelhou-se novamente, pressionando levemente o rodapé logo abaixo do varão da cortina com os dedos. Ali, outra leve irregularidade. Um quadrado de madeira, ligeiramente frouxo no canto, com os veios sutilmente desalinhados em relação aos vizinhos. Ele bateu nele. Ok. Poirot pegou um abridor de cartas da escrivaninha e o colocou sob a borda. Com um silêncio-clique, o painel se ergueu, revelando um compartimento raso com não mais de 10 centímetros de profundidade. Dentro, havia um lenço dobrado e uma pequena fotografia rasgada. A fotografia era antiga, amassada nos cantos, as bordas amolecidas pelo tempo. Mostrava uma menina de não mais de 10 anos, em pé ao lado de uma mulher alta, cujo rosto estava quase todo virado para o outro lado. A menina usava uma fita no cabelo e segurava algo pequeno. Um coelho de brinquedo ou talvez um programa amassado. No verso, estava escrito, em francês, um verso de Molière: morremos apenas uma vez, e por muito tempo. Poirot recolocou os itens cuidadosamente, os olhos semicerrados, pensativo. Não se tratava de um acessório. Não de um acidente. Colette escolhera aquele lugar deliberadamente. Não um lugar para guardar algo para usar durante a apresentação, mas uma declaração, envolta em um desespero silencioso. E mais, alguém provavelmente sabia disso.
Alguém que tinha também vem se apresentando. Ele saiu do quarto e seguiu para a ala oeste, em direção aos aposentos de hóspedes. Uma criada passou por ele, assustada com seu passo silencioso. Ele inclinou a cabeça educadamente e bateu em uma porta já entreaberta. Lá dentro, Julian Vane estava curvado sobre seu bloco de desenho, com os dedos longos manchados de carvão. Ele olhou para cima, assustado, e então estreitou os olhos. Mova-se em silêncio, Monsieur Poirot. Poirot entrou, sentando-se sem ser convidado. O senhor é muito perspicaz, Monsieur Vane. Acho que essa é uma das suas virtudes. O sorriso de Julian era tênue. E você veio pelos meus pecados. Vim buscar as suas verdades, respondeu Poirot calmamente. E acredito que você tem algumas que está cansado de guardar. Julian não respondeu de imediato. Poirot olhou para o desenho na página à sua frente. Um esboço parcial do rosto de Colette, com o olhar desviado, uma das mãos erguida em meio a um gesto, como se estivesse falando, mas não fosse ouvida. Você a conhecia há mais tempo do que deixou transparecer, disse Poirot. O lápis de Julian parou. Essa é uma afirmação forte. Poirot cruzou as mãos. Ela não era de Paris, como alegava. Nem era apenas uma aspirante à atriz. Seu sotaque, embora parisiense na atuação, desliza para o Languedoc quando fala rapidamente. Notei isso na noite em que ela desapareceu. O bilhete dela estava assinado sem nome, e mesmo assim o senhor, Messier, a desenhou obsessivamente. E agora, esta fotografia, encontrada sob a moldura do palco, sugere uma história pessoal. Uma memória mantida em segredo. A garganta de Julian se moveu uma vez. Ela era minha irmã. Poirot permaneceu sentado, completamente imóvel. Meia-irmã, Julian corrigiu, com a voz trêmula. Tínhamos o mesmo pai. Ele abandonou minha mãe. Ela só me contou quando estava morrendo. Fui procurar. Encontrei Colette há 3 anos. Ela não queria me encontrar. Não naquela época. Disse que não precisava de outro homem pedindo desculpas em nome dos mortos. E mesmo assim ela veio aqui. Julian Asensio. Eu pedi a ela. O patrocínio de Lady Thora, suas conexões, seu palco. Colette tinha talento. Mas, mais do que isso, ela tinha raiva. Ela queria que a observassem. E desaparecessem. Poirot o observou por um longo momento. Você não disse nada aos outros. Ela me implorou para não fazer isso. Ela achou que alguém aqui tinha descoberto a verdade. Que eles iriam usá-la. Quem? A voz de Julian era baixa. Vincent. Ou Lydia. Talvez os dois. Ela disse que alguém tinha insinuado seu sobrenome verdadeiro. Delaroche. Não é algo que você ouve com frequência. Poirot se levantou. Merci, Monsieur Vane. É sempre sensato dar um nome ao fantasma antes que ele escolha uma máscara. Ele saiu rapidamente, com a mente trabalhando. Delaroche. Não o nome do teatro, mas dos tribunais. Poirot relembrou um caso de anos atrás, um escândalo financeiro envolvendo uma propriedade Delaroche em Lyon, arruinada por duplicidade e traição jurídica. Esse nome repercutiria nos círculos da elite. De volta ao corredor, Poirot passou por Lady Thora conversando com o padre Villette. Ambos pararam quando ele se aproximou. Madame, disse ele, curvando-se levemente, perdoe-me. A senhora se lembra de um hóspede aqui há alguns anos, alguém chamado Delaroche? Lady Thora Piscu e Franzio attesta. Isso foi, céus. Sim, Alphonse de la Roche. Ele veio durante o ciclo de palestras de verão. Eu me lembro porque ele teve uma discussão terrível com Lydia Argriaves. Ela ameaçou expor algo nos jornais. Ele nunca mais voltou. Poirot virou-se para o padre Villette. O senhor o conhecia? Willett Asensio lentamente. Brevemente. Um homem difícil. Arrogant. Ele fez uma palestra sobre legado familiar e dívidas. Disse que linhagens não significavam nada. Casu Comacao. Colette já mencionou ele para você. O rosto do padre se contraiu.
Ela me perguntou uma vez se uma pessoa poderia escolher não perdoar. Poirot encontrou seu olhar. E você contou a ela. Esse perdão, disse o padre calmamente, é muitas vezes a última cortina. Mas deve ser escolhido. Poirot deu um passo para trás. Merci. As peças se moviam agora. Uma identidade oculta. Uma fotografia sob o palco. Uma garota desaparecida cujo passado estava costurado com desgraça e silêncio. E uma casa cheia daqueles que traficavam em aparências, em performance, em máscaras. Ele retornou mais uma vez para a cortina e ficou no centro da sala de estar, com as mãos cruzadas atrás das costas. Em algum lugar entre o palco e o silêncio havia um segredo que ainda respirava. E Hercule Poirot pretendia ouvi-lo falar. Poirot permaneceu na sala de estar enquanto o relógio de pêndulo batia 4 horas, o som abafado contrastando com o silêncio que agora permeava Dorset. Uma tempestade ameaçava novamente no horizonte, ele podia sentir uma pressão crescente, não no ar, mas entre as pessoas dentro daquelas paredes. Mentiras pressionavam seus guardiões como chuva atrás de uma vidraça. Não demoraria muito. Ele se aproximou da cortina uma última vez antes de abri-la completamente. O palco parecia comum, tábuas levemente desgastadas, piso irregular em locais onde antes havia adereços. No entanto, os olhos de Poirot se fixaram no lado oposto, onde a entrada lateral, aquela por onde Colette nunca havia saído, estava parcialmente escondida por uma palmeira alta em vaso e um cabideiro que não estavam lá durante a apresentação. Ele examinou a porta. Estava destrancada. Levava, como Lady Thor havia dito, a um curto corredor de serviço usado pelos funcionários em anos anteriores. Poirot seguiu o corredor estreito com passos cautelosos, notando a poeira levantada por pés apressados. Ao longo de uma parede, havia um espelho antigo, rachado em um canto. Um leve contorno, talvez de dedos, permanecia no vidro. O corredor terminava em uma escada estreita que subia em curva. Ele a subiu. Os degraus rangiam. A escada não era usada com frequência. No topo, um pequeno patamar se ramificava em 2 passagens curtas. Uma levava a um sótão de armazenamento. A outra parecia se conectar com a ala norte de hóspedes. Poirot parou na porta do sótão. Ela estava entreaberta. Empurrando-a, ele se viu em um espaço apertado, de teto baixo, repleto de figurinos antigos, móveis empilhados e baús de material teatral, cortinas de veludo, faixas desbotadas e programas antigos. No centro da sala havia uma cadeira. E sobre ela, cuidadosamente dobrado, um vestido. O vestido verde que Colette usou durante a apresentação. Ao lado estavam seus sapatos. Poirot deu um passo à frente lentamente. Na parede ao lado da cadeira pendia um gancho simples de metal. E dele pendia uma máscara, uma meia face de porcelana, pálida e pintada, como as usadas nos dramas venezianos. Ele o examinou. Não havia poeira. Tinha sido tocado recentemente. Usado. Talvez até usado naquela noite. Por que Colette viria até ali, se despiria em silêncio e desapareceria? Nenhuma mulher sai descalça de um teatro a menos que não pretenda ser vista. Mas a porta não estava trancada. Não havia sinais de luta. Nenhum sangue. Nenhuma violência. Poirot olhou ao redor até avistar algo mais embaixo da cadeira. Um recorte de jornal dobrado, amassado e amarelado, preso pelo peso do sapato. Ele o recuperou com cuidado. Era um artigo curto de 5 anos atrás. Banqueiro de Lyon escapa de acusação em escândalo de apropriação indébita familiar. O nome, Alphonse Delaroche. Julia não mentiu. E este artigo, deliberadamente colocado aqui. Não foi por acaso. Era uma migalha de pão, não uma relíquia. Deixado pela própria Colette. Poirot desceu a escada, não mais com cautela, mas com determinação. Atravessou o corredor e voltou para a sala de estar no momento em que Vincent Levin chegava, afobado e com as bochechas vermelhas de uma manhã atrasada na cidade. Vincent cumprimentou Poirot com uma reverência desajeitada. Monsieur.
Espero que as coisas não tenham descambado para uma farsa sem mim. Poirot deu um sorriso fraco. Pelo contrário, Monsieur, a farsa está chegando ao fim. E a verdade, como uma ilusão inteligente, começa a exigir aplausos. Vincent piscou, sem saber se estava sendo elogiado ou advertido. Poirot insistiu gentilmente. Sei que você e Mademoiselle Marcial tiveram algum desentendimento antes da apresentação. Vincent Zambu. Temperamentos artísticos, nada mais. Ela queria modificar o momento do seu desaparecimento. Ela estava obcecada por controlar. Recusou-se a permitir que o sinal do gramofone ditasse seus movimentos. Ela ameaçou cancelar sua aparição. Vincent hesitou. Ela disse algo enigmático, que agiria conforme o planejado, mas não como prometido. Poirot se aproximou. E isso não te incomodou? Vincent deu uma risada fraca. Ah, eu trabalho com atores há 20 anos, Sr. Poirot. Todos eles querem reescrever o final. O olhar de Poirot endureceu. E quando ela não reapareceu? Vincent enxugou a testa. Presumi que ela tivesse errado na saída. Ou, Deus me ajude, decidido fazer um escândalo. Isso teria agradado imensamente a Lydia. Você não tem ideia de quantos desses programinhas são feitos para provocar em vez de entreter. Poirot assentiu uma vez e depois se desculpou. Ele retornou ao escritório particular de Lady Thora. Já era tarde, sombra se alongando sobre o tapete enquanto o sol se escondia atrás das árvores. Lady Thora se serviu de um licor escuro e ofereceu uma taça a Poirot, que recusou. Ela se sentou perto da lareira, olhando fixamente para as chamas, com uma expressão indecifrável. Acredito, disse Poirot calmamente, que Colette não desapareceu. Ela foi escondida. Não à força, mas por escolha própria. Thora arqueou uma sobrancelha. Ela encenou o próprio desaparecimento? Por quê? Porque, disse Poirot, ela temia que algo lhe fosse tirado. Seu nome, seu passado, ou talvez até mesmo sua vida. E ela queria escolher os termos de sua ausência. Ele tirou a fotografia do bolso e a colocou delicadamente sobre a mesa. Esta é ela aos 10 anos. A mulher ao lado dela provavelmente é sua mãe. Lady Thora o observou atentamente. Então, algo se alterou em seu rosto. Seus dedos apertaram o vidro. Ela me perguntou uma vez, disse ela após uma pausa, se era possível nascer em desgraça sem ter cometido um único crime. Eu disse a ela que a sociedade inglesa sempre encontraria uma maneira de se lembrar dos erros dos seus pais por mais tempo do que das suas realizações. Poirot assentiu. E ela planejou sua própria despedida. Não para escapar, mas para indiciar. Ele se virou em direção ao fogo. Ela não desapareceu sozinha, madame. Alguém a ajudou. Alguém que acreditou em sua mensagem. Que viu através da ilusão e ajudou a completá-la. Lady Thora ergueu o olhar. Você quer dizer Julian? Poirot se virou. Ou outra pessoa. Houve uma batida. Daphne. Lady Thora sussurrou o nome tão suavemente que poderia ter sido a respiração de um fantasma. Poirot não respondeu. Ela admirava Colette, disse Thora baixinho. E a idolatrava. E a invejava, eu acho, na mesma medida. Mas teria feito qualquer coisa por ela. A expressão de Poirot era grave. De fato. Inclusive enganar a família. Inclusive recuperar os sapatos, o vestido e deixá-los como um relicário no sótão. Inclusive, talvez, providenciar a saída de Colette da propriedade disfarçada de um dos caminhões de entrega que vieram depois da tempestade. Ela ainda está viva? A voz de Thora estava trêmula agora. Sim, disse Poirot gentilmente. Mas ela não quer ser encontrada. Ainda não. Não até que sua história seja ouvida em suas palavras. E talvez não até que outra pessoa fale primeiro. Lady Thora não disse nada. O fogo crepitava suavemente. Poirot foi até a janela e observou o vento agitando os galhos. Ela fez uma apresentação. E agora, o público precisa decidir se foi tragédia,
justiça ou verdade disfarçada. Atrás dele, o relógio de pêndulo bateu 5 horas. A cortina caiu. Mas o teatro estava longe de estar vazio. Lá fora, os primeiros estrondos baixos do trovão noturno começaram a se espalhar pelas colinas, abafados e distantes, como se a própria terra estivesse se preparando para falar. Hercule Poirot permaneceu junto à janela, com os dedos levemente entrelaçados, observando o céu em movimento, enquanto Lady Thora permanecia imóvel atrás dele. Nenhum dos dois falou. Lady Thora ergueu os olhos. Você quer dizer alguém que não queria que ela desaparecesse? Ou alguém que queria fazer parecer, disse Poirot, que ela tinha feito mais do que desaparecer. Ele enfiou a mão no bolso e tirou a máscara, a meia face de porcelana tirada do gancho do sótão. Esta foi colocada com cuidado, teatralmente. Como se dissesse, ela se tornou outra pessoa. Ela tinha outro rosto, mas não acredito que tenha sido Colette quem deixou isso para trás. Lady Thora estreitou os olhos. Então quem? Poirot caminhou até a lareira e contemplou as chamas. Há uma tradição na arte cênica. Quando uma máscara é deixada no centro do palco depois que um personagem sai, isso não significa transformação, mas traição. É uma acusação. Ele a olhou deliberadamente. A máscara não era um símbolo do disfarce dela. Era uma mensagem. Alguém queria marcar o ato dela como falso. Alguém ressentido. Ou com medo. Lady Thora se levantou lentamente. Você acredita que alguém tentou reescrever a história dela? Poirot inclinou a cabeça. E para isso, precisavam inserir um detalhe que ela não teria aprovado. Uma pista falsa. Uma atuação sobreposta à dela. Lady Thora ficou em silêncio por um longo momento. Há alguém que nunca confiou nela, murmurou. Alguém que detesta drama, a menos que seja de sua própria autoria. Madame, disse Poirot gentilmente, posso falar com sua sobrinha? Daphne Roque estava no solário, encolhida em uma cadeira de encosto alto que a fazia parecer mais jovem do que seus 20 anos. Seu livro estava aberto, sem ser lido, e seus dedos se fechavam firmemente em volta da lombada. Ela ergueu os olhos quando Poirot entrou, arregalados, mas não assustados. Ela estivera esperando. Você acha que eu a ajudei? Disse ela, antes que ele falasse. Todo mundo acha. Poirot sentou-se à sua frente. Só quem entende de devoção, mademoiselle. O olhar de Daphne baixou. Ela foi a única que me viu. Todos os outros aqui, minha tia, os convidados, os jornais, parecem atravessam. Mas Colette nunca fez isso. Você a admirava. Eu a amava, disse Daphne, com a voz baixa, mas firme. Não romanticamente. Ela era feroz. Como se ela fosse escolhendo cada segundo para existir apesar do que o mundo queria que ela fosse. Poirot assentiu uma vez. E mesmo assim ela pediu para você não dizer nada. Ela me disse que era a única maneira de sua voz chegar aos ouvidos certos. Que se ela dissesse a verdade, as pessoas a descartariam. Mas se ela mostrou isto, ela seria acreditada. Os olhos de Daphne brilharam. Ela saiu pelo antigo caminho do porão. Pedi ao jardineiro que o destrancasse na primavera passada. Ele se conecta ao outro extremo da propriedade, onde o terreno encontra a mata. Ela foi buscada lá. Preparei a mala dela. Só uma. Ela deixou o resto para trás. Poirot inclinou-se para a frente. E a máscara? Daphne franziu a testa. O quê? A máscara de porcelana deixada no sótão. Eu não deixei isso. Sua voz falhou. Ela também não. Ela odiava essas coisas. Poirot se levantou. Merci, mademoiselle. Era tudo o que eu precisava saber. Ele a deixou ali, uma silhueta pálida contra o vidro embaçado, e retornou ao salão principal. O ar estava mais pesado agora, as nuvens escurecendo até se tornarem cinza escuro. Ele instruiu Hobson a reunir os convidados principais novamente. Não todos, apenas aqueles que haviam permanecido por mais tempo na órbita de Colette.
Lydia e Giles Argreaves, Julian Venn, Vincent Leving, Padre Willett e Lady Tora. Reuniram-se na sala de estar vermelha, onde velas haviam sido acesas à luz fraca da lareira. Ninguém falou quando Poirot entrou. Havia uma sensação, como no ato final de uma peça, de que os versos já haviam sido escritos e agora só aguardavam para serem proferidos. Ele tomou seu lugar perto da lareira. Meus amigos, começou ele, vocês todos foram muito pacientes. Mas agora chegamos ao cerne da questão. Uma garota desapareceu. E ela deixou para trás mais do que silêncio, ela deixou símbolos. Um vestido dobrado, uma carta sem assinatura, uma fotografia escondida, uma cortina fechada. Cada pedaço, se levado isoladamente, significa pouco. Mas juntos, eles formam uma imagem. E não é um desaparecimento, é uma declaração. Ele deixou as palavras se estabelecerem. Colette Marcial encenou seu próprio desaparecimento. Ela o fez para proteger algo, não apenas a si mesma, mas sua história. Sua dignidade. Ela temia que sua história fosse usada para defini-la. Que os pecados de seu pai, Alphonse Delaroche, fossem jogados em seu pescoço por aqueles que reconheciam sua linhagem. A expressão de Lady Tora era indecifrável. Lydia Pericia Antidieta. Vincent Piscu. Julian baixou o olhar. Apenas o padre Willett fechou os olhos. Ela confiou a verdade a uma pessoa. Mademoiselle Daphne. Que a ajudou a escapar pelo caminho do porão. Que empacotou seus pertences e guardou o segredo. Poirot se virou lentamente. Mas outra pessoa descobriu o plano depois que ele começou. E não ficou nada feliz. Ele ergueu a máscara. Isto, colocado no sótão como um sussurro teatral, não fazia parte do plano de Colette. Foi adicionado depois. Por alguém que queria lançar dúvidas. Não sobre o seu desaparecimento, mas sobre a sua integridade. Para sugerir que ela era falsa, teatral, talvez até doente. Poirot se voltou para Lydia Argreaves. Madame. A senhora ameaçou Alphonse Delaroche uma vez. Nesta mesma propriedade. Ela se enrijeceu. Ele era um criminoso. E você temeu, ao reconhecer o sobrenome de Colette, que o passado estivesse retornando. Que a Conecao pudesse ser exposta. Você não informou as autoridades. Em vez disso, procurou desacreditar a história dela. Discretiment. Elegantment. Com sugestões suficientes para fazê-la parecer instável. Isso é um absurdo, Lydia retrucou, levantando-se. Eu não tinha motivo para sabotar a apresentação de uma garota. Não, disse Poirot suavemente. Mas você tinha motivos para proteger sua reputação. E a do seu marido. Que, como sabemos, se afeiçoou demais a Colette. Giles corou, mas não falou nada. Poirot se aproximou. Você plantou a máscara. Você sabia que Daphne tinha ajudado Colette. Você temia que, se a história chegasse aos jornais, você seria acusada de crueldade ou parcialidade. Então você deixou um símbolo. Uma pequena dúvida venenosa. Para que, mesmo que ela reaparecesse, sua história chegasse levemente contaminada. Lydia virou-se para o marido. Você vai deixar esse homem me caluniar. Giles apenas desviou o olhar. Lady Tora falou, finalmente. Ela não será caluniada, Madame Argreaves. Porque ela confessará, ou irá embora. A boca de Lydia se abriu em descrença. Você acredita nisso farsa? Eu acredito, disse Tora, que você tem mais medo de mulheres jovens que não têm medo de você do que de homens que uma vez enganaram metade de Lyon. Houve silêncio. Então Lydia sentou-se. Poirot ajustou os punhos. Merci. A verdade, como sempre, é uma performance. Mas, quando bem feita, não termina em aplausos, mas em compreensão. Ele se afastou da lareira enquanto o vento aumentava lá fora. Em algum lugar no fundo da casa, uma porta rangeu ao se abrir. Poirot parou na soleira da porta e se virou mais uma vez. Quando ela voltar, disse ele suavemente, que ela o faça nos termos dela. Ela mereceu esse adeus.
E com isso, Hércule Poirot saiu para a noite chuvosa, onde a tempestade não esperava mais. Ela havia passado. E atrás dela, o silêncio, o verdadeiro silêncio, instalou-se em Dorsey Court. A chuva já havia parado quando Poirot saiu sob o pórtico arqueado, o cascalho escorregadio sob os pés, brilhando com os resíduos da tempestade. O ar carregava aquela quietude particular encontrada apenas após um dilúvio. Quieta, fria e intensamente expectante, como se o próprio chão aguardasse a palavra final. Poirot ficou ali por um momento, observando os galhos dos plátanos balançarem suavemente acima do muro do jardim. Em algum lugar além das cercas vivas, uma raposa uivou uma vez e depois se calou. Ele não voltou para o quarto. Em vez disso, seguiu o caminho leste em direção à lateral da casa que margeava o antigo pomar. Seus sapatos rangiam ritmicamente no cascalho enquanto sua mente trabalhava com ainda mais precisão. A verdade, tão próxima agora, pulsava nas bordas das coisas. O desaparecimento de Colette fora uma encenação, sim, mas não uma encenação destinada apenas a escapar. Fora construída para revelar. Mas revelar o quê? Não apenas linhagem. Não apenas vergonha. Poirot sabia há muito tempo que o objetivo de Colette não era desaparecer para sempre, mas escolher quando iria parer. E alguém tentou reescrever esse roteiro. Ele dobrou a esquina onde as sebes rareavam e chegou ao velho galpão do jardineiro, perto da entrada do porão. Antes, ele o havia deixado intacto. Agora, abriu a porta e entrou. Cheirava a turfa, madeira velha e ferro enferrujado. Ferramentas estavam penduradas em fileiras cuidadosas, há muito tempo fora de uso. Algumas caixas velhas repousavam sob a bancada, parcialmente cobertas com estopa. Poirot se abaixou. No canto, escondida atrás de um carrinho de mão virado, havia um conjunto de pegadas recentes. Finas, femininas, recentes. Não deixadas durante a tempestade, mas depois. Alguém veio aqui depois da chuva. Ele virou a cabeça ligeiramente e viu um único pedaço de tecido verde, quase do tamanho de um lenço, preso num prego áspero perto da porta do porão. Não era do vestido que Colette deixará para trás. Era mais novo. Poirot tocou-o e depois recuou com um suspiro silencioso. Ela esteve aqui. Mas não sozinho. Ele saiu do galpão e desceu os degraus do porão. A porta lá embaixo rangeu, mas abriu com facilidade. O ar lá dentro era úmido, as paredes de pedra cobertas de teias de aranha e o cheiro de terra fria, há muito tempo impregnado, percorria o local. Um corredor estreito serpenteava em direção a uma segunda porta, uma que Poirot sabia que surgiria mais adiante, perto da floresta. E ali, pouco antes da segunda porta, ele encontrou algo que o fez parar. Uma única carta de baralho, escondida com a face para baixo sob uma pedra solta. Poirot se abaixou e a recuperou. A dama de espadas. Ele a encarou por um instante, virando-a entre os dedos. Um símbolo silencioso, teatral, deliberado. A dama negra. A mulher cuja presença altera o jogo. E nenhuma delas foi facilmente descartada. Ele voltou para casa logo depois, com a água da chuva nos punhos, o cartão espremido dentro do caderno. Eram quase 10 horas. A sala de estar estava vazia, a lareira agora brasa. Os demais convidados haviam se retirado ou se dispersado, alguns envergonhados, outros em silêncio. Mas, ao atravessar o saguão, Poirot avistou uma sombra se movendo perto da escada da galeria. Uma figura esguia subindo silenciosamente. Juliano, ele disse suavemente. O artista parou e se virou no meio do caminho. Você é implacável, Poirot. Sou minucioso. Julian desceu novamente e o encontrou na base da escada. Ele parecia abatido. Até mesmo assombrado, mas calmo. Poirot o observou atentamente. Ela entrou em contato com você. Julian assentiu lentamente. 3 dias antes da apresentação. Uma carta passou por baixo da minha porta. Ela não disse para onde ia, mas disse que mandaria um sinal quando chegasse a hora. A carta de baralho.
Julian arquiu as sobrancelhas levemente. Você encontrou. No porao. Ela confia em você mais do que imagina. Julian deu um sorriso fraco e amargo. Ela não confiava em mim. Não totalmente. Ela confiava no que eu pudesse fazer se eu me sentisse encurralado. Ela sabia que eu tentaria protegê-la, mesmo que não entendesse tudo. Poirot gesticulou em direção à escada. E agora? Ela está segura. Recebi uma segunda carta ontem. Sem endereço de retorno. Mas ela disse que só retornaria se a ameaça fosse removida. O olhar de Poirot se aguçou. Não só para Lydia. Não. Tem outro. Alguém que não estava presente na noite da apresentação. Alguém que foi embora poucos dias antes. Um homem chamado Aubrey Langdon. Poirot ficou imóvel. Um nome que nunca ouvi. Julian assentiu sombriamente. Ele ficou brevemente noivo de Colette. Um noivado discreto, nunca anunciado. Ela o terminou quando descobriu que ele estava tentando usar o nome dela, e a notoriedade do legado de Laroche, para obter vantagem em alguns negócios imobiliários. Ele fez ameaças vagas, disse que ela lhe devia por tirá-la da obscuridade. Poirot baixou a voz. E ele sabia que ela estaria em Dorsey Court. Ele esteve aqui no início do mês. Disse que estava visitando amigos por perto. Mas ela ficou abalada depois. Começou a planejar o desaparecimento logo depois que ele foi embora. Poirot refletiu. E você acredita que ele queria fazer mal a ela? Acredito que ele seja o tipo de homem que considera os segredos de uma mulher seus para explorar. Ele não teria tocado nela, mas a teria destruído à distância. Silenciosamente. Elegantemente. O tipo de dano que a sociedade aplaude. Poirot assentiu brevemente. Então ele precisa ser encontrado. Em silêncio. Julian o encarou. Ela nunca mais vai voltar se ele não estiver. Naquela noite, Poirot escreveu uma carta. Ele estava sentado à pequena escrivaninha em seu quarto, com a luz fraca, a caneta movendo-se com firmeza sobre o grosso papel creme. Não estava endereçado a Colette. Estava endereçado a um contato na Sûreté em Lyon. Um homem com quem Poirot trabalhará em um pequeno caso bancário uma década antes. Ele pediu tudo o que tinham sobre Aubrey Langdon. Propriedades. Associados. Registros de viagens. Mais importante ainda, pediu qualquer evidência de coerção ou chantagem contra uma mulher anteriormente conhecida como Colette Delaroche. Ele dobrou a carta e a colocou em um envelope, para ser enviada com o correio da manhã. No dia seguinte, Poirot acordou cedo e caminhou mais uma vez pela floresta a leste, passando pelo antigo muro da fronteira. Ele sabia agora que a verdade não residia no desaparecimento de Colette, mas nas pressões que a forçaram a orquestrar isso. O que ela temia não era o reconhecimento, mas a má interpretação. O que ela havia se escondido não era a punição, mas reescrevendo. E agora que ele sabia onde as sombras realmente estavam, ele as veria trazidas à luz. Ele parou perto do bosque, onde o caminho do porão encontrava a orla da mata. Uma pequena forma havia sido deixada sob a árvore. Uma flor de papel, dobrada intrincadamente, como um programa de teatro. Ele se abaixou e a pegou. Na dobra interna, escrita em tinta preta, havia uma única palavra: obrigado. Ele fechou a mão sobre o objeto e deixou que o silêncio o envolvesse. A história não acabou. Mas pela primeira vez, era dela novamente. Naquela tarde, enquanto as nuvens se transformavam em raios de sol fragmentados e a propriedade se acalmava em um silêncio hesitante, Poirot retornou ao corredor da galeria com um propósito singular. Dorsey Court, apesar de toda a sua grandiosidade cultivada, tinha o hábito de revelar mais do que pretendia em seus momentos de silêncio, quando ninguém pensava em atuar. As paredes exibiam retratos não de ancestrais, mas de patronos, musas e atores. E enquanto Poirot avançava pelo corredor, parou diante de uma pintura que já havia chamado sua atenção uma vez e agora se recusava a ficar em silêncio. Era um retrato da senhora Tora em sua juventude, com postura altiva, olhar sereno e uma mão enluvada apoiada no cabo de um chicote de montaria.
Ao lado dela, ao fundo, pintada de forma quase imperceptível, havia uma figura, semi-sombreada, feminina, talvez uma criada ou companheira, mas com feições familiares. As maçãs do rosto de Colette. O olhar de Colette. Ele se aproximou. A pincelada era delicada, mas a figura não havia sido apagada, apenas obscurecida. Uma reflexão visual tardia, deliberadamente silenciada. Poirot deu um passo para trás, seus pensamentos funcionando perfeitamente. Aquela pintura tinha 30 anos. A semelhança não era coincidência. Ele desceu as escadas e encontrou Lady Thora novamente em seu escritório, sentada diante da lareira apagada. Ela não ergueu os olhos quando ele entrou. Você sabia, disse Poirot gentilmente, que um retrato muitas vezes revela a vaidade não do modelo, mas do pintor. Seus olhos permaneceram fixos à frente. Eu sei. Então você também sabe, continuou ele, que o retrato em sua galeria tem um segundo tema. Um tema colocado ali tão sutilmente que poderia ser confundido com uma pincelada. E, no entanto, é inconfundível. Lady Thora não se moveu. Acredito que aquela mulher, disse ele, era a mãe de Colette. Ela expiru. Lenta e cansada. O nome dela era Sabine. Ela foi minha companheira por 4 anos. Dos meus 19 anos até me casar com meu segundo marido. Ela era inteligente. E corajosa. E condenada, suponho, no momento em que entrou em uma casa que nunca permitiria que sua presença fosse mais do que conveniente. Ela foi demitida, disse Poirot. Ela era envergonhado, corrigiu Thora. Porque ela ousou amar alguém cujo nome tinha peso e cujo casamento já estava arranjado. Ela fugiu de volta para a França. Tentei escrever para ela. Minhas cartas foram devolvidas sem abrir. Poirot se aproximou. E quando você viu Colette aqui, convidada para o seu próprio teto, você a reconheceu imediatamente. Claro que sim. Os olhos de Sabine. Seu silêncio. O jeito como ela entrava em um ambiente sem pedir desculpas, mas também sem o desejo de conquistá-lo. Mas você não disse nada. Eu não tinha certeza do que ela sabia. Pensei, talvez, que eu tivesse imaginado. Poirot esperou. A voz de Thora tornou-se distante. Então, certa manhã, durante o café da manhã, ela mencionou que lhe contaram histórias sobre a corte de Dorsay. E que uma mulher que ela amava muito havia trabalhado aqui, há muito tempo. Ela nunca disse o próprio nome. Mas ela olhou para mim, e eu soube. Por que você não contou a ela então? Thora virou a cabeça, os olhos brilhando. Por que o que eu poderia dar a ela? Um título? O filho de uma camareira não tem direito aos retratos. Eu pensais. Pensei que se eu a apoiasse em silêncio, a deixasse ascender em seus próprios termos, isso significaria mais. Poirot sentou-se à sua frente. Mas isso significava que ela estava sozinha. E vulnerável. E quando pessoas como Lydia ou Langdon ameaçavam sua narrativa, ela não tinha uma fortaleza para onde recuar. Ela construiu a sua própria. A voz de Thora falhou. Com cortinas, silêncio e números de desaparecimento. Poirot ficou em silêncio por um longo momento. Mas agora, madame, a senhora precisa decidir se isso termina em exílio ou em retorno. No dia seguinte, a propriedade havia mudado. Subtilmente. Como um palco montado pouco antes do levantar das cortinas. Os cômodos estavam mais silenciosos. Os hóspedes haviam diminuído, muitos tendo se despedido discretamente, com uma culpa persistente. Lydia Argreaves havia partido antes do café da manhã, deixando para trás apenas um bilhete de demissão do comitê que presidia e um único brinco de pérola esquecido no quarto de hóspedes. Vincent Levin também havia desaparecido, suas ilusões embaladas em veludo e levadas para outro lugar. Até Gilles Argreaves evitou novos confrontos, retirando-se para a cidade com pouca pompa. Daphne, pálida mas calma, permaneceu. Ela vagava pelo jardim sob o sol da manhã, às vezes com Julia, às vezes sozinha. Poirot a observava do terraço,
contente em observar o que não precisava mais de explicação. Mas algo mais persistia. Ele recebeu o envelope pouco antes do almoço. Não tinha carimbo postal. Apenas uma única palavra escrita em tinta fluida. Retornar. Dentro, havia uma segunda carta de baralho. Desta vez, a Rainha de Copas. Dentro da dobra, havia uma passagem de trem. De Hampshire para Londres, terceira classe, datada daquela manhã. O nome na lista de passageiros havia sido escrito à mão Sabina. Não, Colette. Ele virou o cartão. No verso, em letra cursiva, eu escolhi o nome dela. Agora eu escolho o meu. Poirot dobrou o bilhete lentamente. Ela havia chegado. Ela não foi diretamente para casa. Em vez disso, Poirot a encontrou parada na beira do jardim, logo além da treliça onde as rosas pendiam baixas sob o peso da chuva. Ela usava um casaco azul marinho e um cachecol simples. Seu cabelo estava preso de forma diferente. Mas a postura de seu corpo permanecia inalterada. Ainda composta. Ainda vigilante. Ele se aproximou com a calma de um homem que não deseja interferir em algo já concluído. Ela se virou antes que ele falasse. Monsieur Poirot, disse ela, com a voz firme. Eu não tinha certeza se o senhor ainda estaria aqui. Não vou embora antes da reverência final, mademoiselle. Ou melhor, Madame Sabine. Ela deu um leve sorriso. Não. Só Colette. Mas uma eu escolhi, desta vez. Nenhuma herdada. Ele inclinou a cabeça. É seu direito. Eu precisava ter certeza de que o palco estava livre, disse ela. Que o que se seguiu não seria mais uma cena na história de outra pessoa. Não vai, disse Poirot. A mascara sumiu. A ameaça está diminuindo. E sua voz, mademoiselle, só espera para ser usada. Ela deu um passo à frente, sentindo a grama macia sob os sapatos. Então eu falo. Ele ofereceu o braço, que ela aceitou após apenas um segundo de pausa. Caminharam lentamente de volta para a casa cujas janelas agora brilhavam em um convite silencioso. Não busco aplausos, disse ela. Apenas luz. Poirot assentiu. E talvez, perdão. Para quem? Ela perguntou, sua voz um sussurro. Por você, disse ele gentilmente. Por ter sobrevivido pelo silêncio. Ela não disse nada, mas apertou o braço dele com mais força. Eles entraram na casa juntos. Nenhuma cortina caiu. Não havia necessidade. A casa a recebeu com a reverência de um teatro fechado reabrindo para sua protagonista. Colette cruzou a porta de Dorsa e Corte não como uma garota desaparecida reaparecendo, mas como uma mulher que retornou em seus próprios termos. Não houve anúncio. Nenhum floreio. No entanto, sua presença carregava sua própria autoridade, um silêncio sutil que se espalhava como o vento pelos corredores. Poirot permaneceu perto dela enquanto entravam no salão principal, onde o sol da tarde começava a incidir em uma luz âmbar oblíqua através das janelas superiores. À frente, uma única figura aguardava, Lady Tora Dorsey, de pé sob o retrato a óleo de si mesma mais jovem, como se também tivesse sido convocada por algo além do decoro. Colette parou a alguns passos dela. Eu esperava mais público, ela disse suavemente. A voz de Lady Thora tremeu levemente. Então você avaliou mal o meu gosto. Nunca gostei de terceiros atos cheios de discursos. Houve uma pausa. Nenhuma das mulheres se aproximou. A distância entre elas, 20 anos e 2 vidas, pairava no ar, tensa e silenciosa. Colette falou primeiro. Você sabia quem eu era. No momento em que me viu. Sim, disse Tora. E você não disse nada. Eu não disse nada, repetiu Tora. Porque temia dizer algo tarde demais. Colette a observou atentamente. Aquela mulher no quadro atrás de você. Você a deixou ficar ali. Apagada, mas visível. Tora olhou para cima. Foi o único ato de covardia que nunca corrigi. Ela morreu quando eu tinha 15 anos, disse Colette, com a voz serena. Ela me contou tudo. Não com raiva. Só,
como se fosse um fato. Ela nunca me pediu para fazer nada com aquilo. Ela apenas disse: alguns nomes só são importantes quando são deixados para trás. Tora baixou os olhos. Ela me pediu para te esquecer, acrescentou Colette. Ou melhor, para te perdoar em silêncio. Para que eu não passasse a vida perseguindo um fantasma numa propriedade para a qual nunca seria convidada. E mesmo assim você veio. Eu queria saber que tipo de palco fazia alguém desaparecer. Poirot se afastou, dando espaço ao momento. Ele já conhecera tais acertos de contas antes. Nem sempre entre mãe e filha, nem sempre com a linhagem como o fantasma entre elas, mas sempre com o mesmo peso, o mesmo silêncio. Raramente terminavam em abraços. Mas às vezes terminavam com a verdade. Não posso oferecer nenhuma herança, disse Tora. Eu não pedi por uma. Não posso apagar o que foi negado. Não, disse Colette. Mas você pode escolher o que resta. Thora assentiu lentamente. Então fique. Colette se virou para olhar para Poirot. Seu rosto ficou indecifrável por um instante, ainda esculpido na compostura que ela tão bem exibia, mas havia um leve alívio no canto da boca. Ainda não decidi, disse ela baixinho. Elas não se abraçaram. Mas quando Colette se virou para subir a escada, Tora estendeu a mão e roçou levemente a ponta dos dedos em sua manga. Foi o suficiente. Poirot esperou até que ela se fosse antes de falar. Há apresentações em que os atores saem em silêncio. Mas o público se lembra de cada palavra. Tora lhe deu um sorriso cansado. E às vezes, disse ela, o crítico é o único que aplaude. Ao anoitecer, o ritmo de Dorsey Court havia mudado. As portas permaneciam destrancadas. Os funcionários se movimentavam sem sussurros. E os cômodos respiravam com mais naturalidade, não mais preparados para o artifício. Poirot jantou na sala de estar menor, onde Julian se juntou a ele com uma taça de vinho e um caderno em branco. Ela não vai ficar muito tempo, disse Julian. Ucinto. Não, respondeu Poirot. Mas ela ficará o tempo suficiente. Julian deu um sorriso fraco. Você sempre soube mais do que diz. Poirot inclinou a cabeça. Não é difícil, Messier, quando se escuta em vez de representar. A maioria das pessoas, mesmo aquelas que se julgam silenciosas, está constantemente em monólogo. Julian olhou para a janela, onde os últimos resquícios do crepúsculo pressionavam suavemente as vidraças. E quando eles pararem de falar? Então, disse Poirot, a verdade chega. Naquela noite, ele encontrou Daphne na sala de música, com os dedos dançando distraidamente sobre as teclas do piano, sem formar acordes. Ela ergueu os olhos quando ele entrou, com os olhos um pouco vermelhos, um pouco mais brilhantes. Ela está aqui, disse ela. Eu a vi do outro lado do corredor mais cedo. Eu queria correr até ela, mas não me senti bem. Poirot sentou-se na poltrona ao lado do piano. Ela não está te evitando. Ela está se virando. Daphne assentiu. Ela me disse uma vez que sobreviver a uma mentira era mais difícil do que sobreviver a uma ausência. Eu não entendia na época. Agora entendo. Você a ajudou. Ela me ajudou primeiro. Poirot deu um pequeno sorriso. É assim que a verdadeira lealdade começa. Não com o silêncio, mas com o reconhecimento. Daphne tocou uma única nota. Ela oscilou no ar. Você acha que ela algum dia perdoará a casa? Talvez, disse Poirot. Mas o perdão não é o ponto. Ela voltou para ter o silêncio, não para fazê-lo desaparecer. Isso é mais duradouro. A nota desapareceu. Daphne não falou mais nada. Mais tarde naquela noite, enquanto a casa se preparava para a noite e passos silenciosos se afastavam em seus aposentos, Poirot abriu o envelope que chegará com a rainha de copas. Não continha mais do que o que ele já vira, mas havia um peso nele, uma intenção deliberada. Algo permaneceu não dito. Ele examinou a letra novamente. Não era de Colette. A segunda linha,
O nome no manifesto do trem Sabine tinha sido escrito com uma letra diferente. Mais forte. Impressão mais profunda. De Juliano. Ele olhou para o corredor. Não foi uma farsa. Não desta vez. Mas uma oferenda. Julian havia escrito o nome que ela usaria porque sabia que ela não suportaria reivindicá-lo até que o palco estivesse limpo. Fora seu último gesto de lealdade. Não ao amor. Não ao sangue. Mas à fé. Poirot fechou o envelope, dobrou-o 2 vezes e jogou-o no fogo. O papel se enrolou, pegou fogo e desapareceu nas cinzas. Ele não precisava ficar com isso. Ele já tinha visto muitas máscaras caírem. E a mulher que antes havia desaparecido através da cortina, finalmente, voltou para a luz. Não como um truque. Não como um pedido de desculpas. Mas como ela mesma. A manhã seguinte ao retorno de Colette rompeu com uma suavidade frágil. A névoa se agarrava às sebes mais baixas, e o sol se filtrava pelas janelas em longas ripas douradas que iluminavam a poeira no ar como fios em um tir. Dorsa e Corte parecia suspensa, silenciosa, mas não tensa. Como se a própria casa estivesse ouvindo agora, e não apenas abrigando a performance. Poirot levantou-se cedo, não por hábito, mas por instinto. Havia uma questão ainda não resolvida, uma figura que não fizera reverência, nem sequer aparecerá de fato no palco. Ele percorreu a casa com cuidado, parando brevemente no hall de entrada para examinar a lista de convidados, agora fechada, com o último nome rabiscado e borrado. A assinatura de Aubrey Langdon não estava entre elas. Mas Poirot não esperava encontrá-la. Homens como Langdon não deixavam rastros. Deixavam impressões. Ele levou o chá para o pequeno nicho junto à galeria, onde uma escrivaninha dava para a entrada principal. De lá, observou a chegada da correspondência matinal, um único envelope na mão enluvada de um jovem mensageiro. Hobson o recebeu com sua graça sem pressa de sempre e o entregou diretamente a Poirot momentos depois, sem que precisassem pedir. Era de Lyon. O selo da Sûreté pressionado na cera, a carta interna curta e eficiente, do jeito que a polícia deve ser ao lidar com meias-verdades e dívidas. Aubrey Langdon, cidadão inglês. Sem antecedentes criminais na França. Viajou extensivamente entre Paris, Genebra e Milão em seu próprio nome até 6 meses atrás. Desde então, utiliza identidades alternativas. Adrian Lonsdale, Alfred L. Gant, Rua Aduni. Vínculos financeiros com a Delaroche Holdings, extinta. Conta remanescente em Zurique aberta sob o nome fictício de administrador C.S. Suspeita de coação de várias clientes em esquemas de investimento. Sem acusações formais. Recomenda-se discricao. Poirot dobrou a carta lentamente, como se contivesse uma substância frágil. Então, levantou-se, caminhou até a lareira e bateu a borda da página uma vez contra a lareira de pedra antes de guardá-la de volta no envelope. Ele já estava farto. Às 11 em ponto, ele solicitou que um carro fosse enviado a Winchester. Havia marcado um encontro discreto com um advogado de lá que já havia representado o antigo espólio de Alphonse Delaroche. Não era hábito de Poirot se aprofundar em minúcias financeiras, mas a cortina daquela apresentação só se fecharia completamente quando o homem que se demorará nos bastidores fosse responsabilizado. Antes de partir, pediu a Hobson que entregasse discretamente um bilhete a Colette. Era simples. Uma frase. É hora de falar não apenas por você, mas por aqueles que virão depois de você. Ela entenderia. No meio da tarde, Poirot retornou, molhado por uma garoa que caíra das colinas. Ele tinha o que precisava, documentação confirmando que Langdon, sob vários nomes, assumirá o controle parcial dos ativos dissolvidos da Delaroche Holdings, e usando autorização falsa, entrará com ações contra propriedades das quais Colette desconhecia. Nada que se sustentasse em tribunal aberto. Mas o suficiente para construir um muro ao seu redor, tijolo por tijolo, até que a única saída fosse a fuga. O advogado, um homem cansado e de voz precisa, fechou a pasta com um leve aceno de cabeça. Ele é inteligente, Monsieur Poirot. Mas não brilhante. Ele conta com o silêncio, não com a genialidade.
E agora ele não queria nenhuma das duas coisas. Quando Poirot retornou a Dorsey Court, ele foi recebido não por Hobson, mas por Julian Vane, que esperava perto do pé da escada com a mesma quietude que aplicava aos seus esboços. Ela quer te ver, disse Julian. Ela está na sala de cirurgia. Poirot inclinou a cabeça. Ele a encontrou parada no mesmo lugar de onde havia desaparecido. Na beirada da pequena plataforma, com a cortina de veludo às costas, uma das mãos apoiada levemente na moldura. Seu vestido verde havia sido substituído por algo mais simples. Uma saia e blusa de lã cinza, o cabelo preso, mas sem apertar. Ela não parecia nem uma artista nem uma fugitiva agora. Simplesmente uma mulher que havia retornado ao lugar onde algo não dito havia ocorrido. Você o encontrou, ela disse sem se virar. Eu fiz. E... Ele está quieto agora, disse Poirot. Mas não se foi. Isso vai depender de você. Ela se virou então. Seus olhos estavam calmos. Não quero persegui-lo pelos tribunais. Não quero trocar minha voz por litígio. Não estou pedindo, respondeu Poirot. Mas se você falar sobre o que aconteceu, clara e abertamente, isso criará um registro. Não para você, mas para a próxima mulher. Aquela que ele não vai esperar. O olhar de Colette encontrou o dele. Você está me pedindo para expor minha vergonha para proteger alguém que nunca conhecerei. Estou pedindo que você dê forma à sua sobrevivência, disse Poirot. Para que ela não seja confundida com desaparecimento. Ela desceu do palco e foi até a primeira fileira de assentos, sentando-se exatamente onde Lydia revirara os olhos e sussurrara críticas. Poirot se juntou a ela. Eu estava orgulhosa do número, disse Colette. Ensaiei por semanas. Eu tinha planejado cada detalhe. O timing, o vestido, a distração. Mas quando entrei atrás daquela cortina. Quando a música terminou e o silêncio se instalou, não me senti aliviada. Não me senti livre. Eu apenas me senti pequena. Como se desaparecer não fosse o mesmo que se recuperar. Não, concordou Poirot suavemente. Nunca é. Ela olhou para o palco. Então, o que acontece agora? Isso, disse Poirot, depende da sua próxima apresentação. Ela deu um leve sorriso. Sem fantasias. Só a verdade. E talvez um bom terno. Ela se levantou novamente. Você vai ficar? Poirot levantou-se ao lado dela. Tenho passagens para Londres amanhã. Mas ficarei tempo suficiente para vê-la recuperar sua entrada. Caminharam juntas pelo corredor lateral, passando pelo camarim, onde seu antigo traje ainda pendia dobrado no encosto de uma cadeira. Colette parou apenas uma vez, diante do espelho alto que testemunhara sua última transformação. Ela olhou para dentro, levantou a mão e alisou uma mecha de cabelo no lugar. Seu reflexo não vacilou. Acho que devo ser grata, disse ela, por ninguém nunca ter me visto de verdade. Isso me deu a chance de decidir quem eles viriam em seguida. Então decida, disse Poirot gentilmente. E deixe que a vejam. Lá fora, a chuva havia parado novamente. O céu acima de Dorsey Court se abriu, o cinza se transformando em um dourado fino. Em uma sala silenciosa de veludo e poeira, a cortina, intocada, tremulou uma vez. E então ficou quieto. Na manhã seguinte, o vento voltou. Não com violência, mas com uma cadência inquieta, varrendo o jardim como se a própria casa tivesse expirado. Dorsey Court não parecia mais teatral. Parecia real. O que quer que estivesse suspenso em silêncio havia se deslocado, um peso invisível transferido do passado para o presente. E embora ninguém o tenha mencionado em voz alta, a mudança foi sentida em cada corredor, em cada passo, em cada respiração que não precisava ser medida. Poirot levantou-se ao amanhecer. Seu trem para Londres só chegaria ao meio-dia, mas ele se movia com o cuidado deliberado de um homem enrolando fios, certificando-se de que ninguém saísse do palco antes da última fala. Atravessou o corredor inferior e parou na pequena mesa de canto onde a bandeja de prata com as cartas costumava ficar. Naquele dia, havia apenas uma,
endereçada a ele em uma caligrafia elegante e desconhecida. O envelope era marfim, lacrado com cera, sem brasão, apenas a ponta de um dedo pressionado. Dentro, havia uma página dobrada e um cartão de visita. Senhor Poirot, eu já acreditei que a verdade precisava ser sussurrada. Agora entendo que ela só precisa ser escolhida. Obrigada por não falar mais alto do que eu. Sim. Ele segurou o cartão entre os dedos. Nele estava escrito simplesmente Colette Sabine Delaroche. Um nome que não foi negado nem exigido. Escolhido, como ela havia prometido. Ele guardou o cartão no bolso e foi até o terraço dos fundos, onde Hobson preparava o café da manhã. Daphne já estava sentada, com o diário aberto, mas intocado. Ela ergueu os olhos quando Poirot se aproximou e ofereceu um sorriso discreto, menor do que antes, mas de alguma forma mais firme. Ela já foi embora, disse Daphne, antes que ele perguntasse. Saiu pouco antes do nascer do sol. Levou um dos carros da perua. Sozinho? Daphne balançou a cabeça. Julian foi com ela. Só até a estação. Ela disse que queria que a primeira parte da viagem fosse só dela. Poirot Essential. Ela recuperou o começo. Isso é mais difícil do que recuperar o fim. Daphne tocou no chá, mas não bebeu. Não sei se ela vai escrever. Talvez não, disse Poirot. Algumas apresentações terminam com a cortina aberta, Mademoiselle. Outras começam depois que ela cai. Ela disse que eu deveria terminar meus estudos. Que eu deveria parar de esperar que alguém me ensinasse a falar. Então você vai. Ela olhou para ele. Você sempre sabe o que as pessoas vão fazer em seguida? Não, disse Poirot gentilmente. Mas eu sei quando eles já decidiram. Uma pausa, e então Daphne se levantou, pediu licença em silêncio e voltou para dentro com o diário pressionado contra o peito. Poirot a observou partir, depois se virou e olhou para o jardim. As rosas haviam começado a florescer novamente. Uma branca, começando a se abrir, balançava perto da treliça onde Colette estivera na chuva. No meio da manhã, Poirot arrumou sua mala. Hobson a trouxe com reverência e a colocou ao lado do carro que a aguardava. Os funcionários pouco disseram, respeitosos, observadores, como se soubessem que o hóspede que haviam recebido não era apenas um detetive, mas uma testemunha de algo delicado e raro. Não um assassinato. Não um roubo. Mas uma recuperação. Lady Thora o encontrou na escada da frente. Ela deixou um bilhete para você? Ela perguntou, com a voz calma. Poirot inclinou a cabeça. Não ganhei nenhuma, disse ela. Mas eu não esperava ganhar. A senhora recebeu algo mais, madame. A oportunidade de escolher o que vem a seguir. Thora olhou para a propriedade. Você acha que ela vai voltar? Não acredito que ela precise, respondeu Poirot. Ela já alterou a memória da casa. O olhar de Thora moveu-se lentamente em direção à janela superior da antiga sala de teatro. A cortina estava aberta. A luz do sol agora incidia nitidamente sobre o palco. Ela disse uma vez, murmurou Thora, que a Inglaterra exige silêncio e recompensa as aparências. Será que ela encontrará um lugar diferente? Poirot deu um sorriso suave. Ou talvez ela faça algo diferente. Thora olhou para ele. Você a viu com mais clareza do que eu jamais a vi. Por quê? Porque eu a ouvi quando ela não falou, disse Poirot. É quando a verdade se manifesta melhor. Um momento se passou, sem pressa. Então Thora estendeu a mão. Obrigado, Monsieur Poirot. Ele aceitou brevemente, fez uma reverência e entrou no carro. A viagem até a estação transcorreu sem incidentes, com a paisagem se estendendo em linhas suaves de verde e dourado. Poirot sentou-se ereto, com as mãos apoiadas na ponta da bengala, pensando não em suspeitos ou motivos, mas em teatro. Em máscaras e espelhos, em mulheres invisibilizadas não por crimes, mas pelas expectativas que lhes eram impostas. Na estação, ele embarcou silenciosamente. O compartimento estava quase vazio, exceto por uma jovem no canto mais distante,
rabiscando em um livro e murmurando versos para si mesma. Assim que o trem começou a se mover, Poirot pegou seu caderno, não para obter evidências, mas para refletir. Abriu uma página em branco e escreveu uma linha no topo. O caso da garota que desapareceu pela cortina. E abaixo, ela não desapareceu. Ela atravessou o espaço entre ser vista e ser conhecida, e escolheu esta última. Ele fechou o livro delicadamente e cruzou as mãos no colo. O trem o levou adiante. Atrás dele, D'Orsay Court erguia-se não com segredos, mas com ecos. Alguns nomes, pensou ele, não são herdados. Alguns são recuperados. O trem chegou a Paddington pouco depois das 2 da tarde. Poirot desceu com a facilidade de quem retorna não de uma viagem, mas de um teatro. A mala na mão, o chapéu em um ângulo preciso, o olhar sem pressa. A cidade ao seu redor se movia em seu ritmo habitual. Rápida, indiferente, ocupada demais para notar o triunfo silencioso de algo não dito ter sido corrigido. 3 dias depois, de volta à Vitehaven Mansions, ele estava sentado em sua poltrona lendo o Crônica da Noite. Seus dedos pararam brevemente no final da página 4, onde uma pequena coluna trazia a manchete. Atriz misteriosa reaparece nos palcos de Londres após desaparecimento. A senhorita C.S. Delaroche estreia monólogo original em salão privado. Performance descrita como cativante, contida e radiante. Abaixo do texto, não havia nenhuma fotografia. Apenas a descrição de uma mulher de blusa cinza, cuja voz era como seda esticada sobre uma lâmina. Poirot sorriu suavemente, dobrou o jornal e o colocou de lado. Ele não esperava que ela desaparecesse para sempre, nem que permanecesse nas sombras. Não, Colette Sabine Delaroche sempre pretendera retornar. Mas, desta vez, ela retornou não como uma garota desaparecida sob uma cortina, mas como uma mulher que se mantinha em sua própria luz, sem desculpas e sem disfarce. Uma carta chegará naquela manhã. Estava fechada sobre a mesa, a letra inconfundível, a de Julian, precisa e minimalista. Poirot ainda não a lera. Já sabia o que diria, que Colette havia contado sua história não como uma confissão, mas como uma ordem, que havia mudado de nome não para esconder, mas para assumir o que outros haviam tentado reescrever. Ele se levantou e foi até a janela. Lá fora, a cidade respirava, inconsciente. Era assim que a maioria das histórias terminava, não em trovão, mas em silêncio. Mas Poirot sabia o que havia sido salvo em D'Orsay Court. Não apenas a segurança de uma mulher. Nem mesmo sua reputação. Mas algo mais raro. A verdade contada em seu próprio tempo, em suas próprias palavras, depois que o mundo tentou falar por cima dela. Não se tratava de um caso de assassinato. Nem de roubo. Nem mesmo de fraude, no sentido usual. Tratava-se de uma questão de narrativa. De quem controla a narrativa, e de quem tem permissão para desaparecer discretamente. Ele voltou para a mesa, pegou a carta e a abriu. Dentro havia uma única folha de papel grosso. No topo, de próprio punho, estava escrito: a cortina é só tecido. Ela não esconde nada para sempre. Abaixo, nenhuma assinatura. Apenas um floreio final, desenhado não a tinta, mas a lápis vermelho, a forma de um palco com o veludo aberto. Poirot dobrou a carta cuidadosamente e colocou-a na gaveta. Alguns casos terminam em prisões. Outros terminam com aplausos. E alguns, pensou ele, terminam com uma mulher saindo de trás da cortina, sem esperar permissão.